A minha história é uma história como se você for procurar saber de todos os jogadores de futebol que se tornaram profissional, né? Eu acho que as histórias são muito parecidas, né? E a minha não é diferente. Eu tô lá em Joaquim Nabuco brincando na rua com meus 10 para 11 anos de idade, né? E a minha diversão era só futebol, né? Aham. Eu vivia jogando futebol o dia todo na rua. E um belo dia meu primo que mora em São Paulo, né? Mora até hoje. Meu primo é um ex-atleta também, né? Chamado Jadiel. E eu tinha se destacado no campeonato da cidade, né? Eu com meus 10 para 11 anos de idade. E eles chegam no final de ano para passar as festas de final de ano em Joaquim Nabuco. E o comentário na cidade é que teu primo tá jogando bem, teu primo tá se destacando aí, Aham. né? E o pessoal falando, e meu primo chega até mim. Falou o seguinte, eu ouvi falar que você tá bem, que tá jogando bem, e eu queria te levar comigo pra São Paulo. Você tem interesse? Eu falei, eu quero. Com que idade? Eu tinha 11 para Que 12 anos. isso, cara? Ele falou, 12 eu anos? já tinha ido fazer avaliação Aham. no Náutico, já tinha ido fazer avaliação já no esporte. E acabou que não deu certo porque na época não tinha como me alojar e não tinha também como eu se deslocar todos os dias, sair do meu interior para ir para a capital, Uhum. porque ia ser muito desgastante e não tinha como eu ficar. E surgiu essa oportunidade do meu primo, né? E eu falei, eu quero. Eu com Putz. 11 para 12 anos de idade. Então ele falou, é o seguinte, eu tô indo embora para São Paulo e eu vou estar pagando sua passagem. E Deus é tão bom que a minha vizinha estava indo viajar de ônibus Pra São Paulo para São também? Paulo com a filha. E a família, como é que foi? Pai, mãe pra aceitar tudo isso, cara? Olha, difícil, né? Mas assim, era um sonho, né? Aham. Tanto dos meus pais, né? Assim, de ver o filho se Esse tornar um jogador, jogador de sim. futebol. Aham. É dolorido, né? Eu falo isso porque eu tenho uma filha hoje de 19 anos, eu não deixaria. Ela Eu não sair de deixaria. casa aos 11, 12 Com anos. 11 anos para 12 anos de idade. Então a vizinha estava saindo, né? Tava indo Aham. embora para São Paulo. Eu fui até o cartório com a minha mãe, com meu pai, né? Eles Fizeram É porque na autorização, época né? tinha que ter, até Aham. hoje, né? Tem que ter autorização, Perfeito. É. autorizou. E eu viajei com a vizinha, 2 dias dentro do ônibus. Fui embora atrás de um sonho, né? Chego em São Paulo, meu primo me pega lá, né? Aí tinha um empresário, um amigo dele, que ele jogava futebol toda quinta-feira, né? Ele já tinha comentado com o empresário, chama Heleno Lourenço. Falou, ó, tô trazendo meu primo pra cá e tal, queria que você desse uma olhada nele, levasse ele em algum lugar. Aí quando começa toda a minha trajetória, né? Em janeiro de 98 eu faço uma avaliação no Juventus da Moca. Juventus, Juventus da Moca. tradicional Juventus. É. Na época era a Eurosport que comandava toda a categoria de base, né? Aham. E o Juventus revelou grandes jogadores, né? Sim. E a minha primeira avaliação, o pessoal já gosta, já fiquei, né? E o meu primo me levava todos os dias para treinar. Um belo dia ele chegou e falou: Olha, vou te deixar aqui, tá? Que é onde você vai treinar. Tá vendo esse ônibus aí que tá passando aí? É esse ônibus aí que você pega e Pra você voltar pra volta. casa. Cara, que responsabilidade aos 12 anos de idade, 12 ô anos de Recife. idade, 12 para 13 Então anos. você ia sozinho de ônibus e voltava do treino? Voltava. Num lugar totalmente desconhecido. Nossa, São Paulo, eu saí de Joaquim Nabuco com 15 mil habitantes e vou pra capital, pra São Nossa, Paulo. cara, que loucura, Recife. Loucura, né? Atrás de um sonho. E eu comecei minha trajetória no Juventus, treinando, né? Participei do primeiro campeonato Copa do Brasil Infantil lá em Votorantim. Acho que existe esse campeonato até hoje. Aham. A gente conseguiu ser campeão, né? Aí o segundo ano de Juventus, em 99, a gente faz grandes jogos, né? Também. Aí inicia o ano de 2000, a gente vai disputar um campeonato no interior de São Paulo chamado Itapeva. Existia muito esses campeonatos, clubes grandes Aham. contra alguns clubes menores, né? Nos interior. E nesse belo campeonato lá em Itapeva, a Eurosport faz uma parceria com o Cruzeiro, né? E nesse campeonato que a gente estava disputando, o Cruzeiro manda o Ney Franco, na época era o treinador do juvenil Uhum. do Cruzeiro, e o Emerson Ávila era o treinador do infantil do Cruzeiro, para ver alguns jogadores do Juventus. Uhum. E acabou que agradou. Agradaram do meu futebol. O Ney, né? Se agradou do meu futebol, do meu, do Irineu, né? O Irineu, E de sim. alguns jogadores. Eu lembro que na época vieram 5, 6 jogadores pro Aí juvenil. já tava com qual idade? Aí eu já tava para 15 para 16 anos de Aham. idade. É,
vieram alguns pro infantil, alguns pro juvenil. Aí vieram 3 pra categoria júnior. Esses 3 eram o Luizão, o Zé Roberto e o Alê, né? Eram todos do Juventus. Aí foi quando eu desembarquei aqui em BH em março de 2000. Que legal, assinei cara. meu primeiro contrato profissional, R$375. Sério, naquela época? R$375. As coisas não eram tão caras quanto hoje, né? Não, hoje... na verdade, a gente fez um contrato de empréstimo, né? Fiz um contrato de empréstimo e a gente foi ficando. Cara, R$375 o primeiro contrato profissional. Primeiro contrato. Isso com 16 ainda? 16 anos de idade. 16 anos de idade. Aí você já chegou e já começou a treinar com o profissional ou não? Não. Eu fazia parte só do juvenil. Só do juvenil. Não cheguei no profissional ainda, né? Ainda. E os meninos que vieram junto comigo, com o Indineu, né? Com outros jogadores. Aí a gente já teve uma viagem para a Itália. E se passava muito na minha cabeça assim, falou, nossa, eu saí de Joaquim Nabuco, treinei 2 anos, já tô indo pra Itália. Campeonato na Itália que o Cruzeiro disputava lá em Gradisca, né? Não sei se o Cruzeiro vai hoje, né? Aí, Itália jogando contra a Milan, contra a Udinese, né? E pra mim a ficha não tinha caído até então, né? E acabou que a gente foi pra Itália, retornamos e começou o Campeonato Mineiro. Começa o Campeonato Mineiro de Juvenil. E alguns jogadores começaram a sentir saudade de casa. Alguns meninos que vieram de São Paulo, que tinha alguns que eram de São Paulo. Sim. E os meninos falaram, não, vou embora, vou voltar. E eles com contrato, Cruzeiro, e eles não queriam ficar. Falaram, não, vou voltar que eu tô sentindo saudade de casa. E um belo dia eu cheguei no Irineu, né? Irineu, que a gente ficava muito junto, né? Falou, Irineu, e aí? Você vai voltar? O Irineu falou, eu não vou voltar, não. Eu falei, Irineu, também não vou voltar, não. Eu falei, porra, longe por longe, eu tô muito longe de casa. Exatamente. Né? E, cara, eu com 15 para 16 anos, eu já tinha um pensamento de falar, não, eu não vou retroceder. Exatamente. Se eu for voltar pro Juventus, eu vou retroceder. Eu tô no Cruzeiro, né? Exatamente. Se eu sair de casa com objetivo, Com todo né? respeito a Juventus, mas sim, não era da grandeza do Cruzeiro. Exatamente. Né? Falei, não, Irineu, não vou voltar. Eu não vou ficar. O Irineu, você vai ficar, Recife? Eu vou ficar, então vamos ficar. Aí ficamos. Isso foi 2000, né, que você falou? No ano de 2000. O Cruzeiro tinha sido... campeão da Copa do Brasil. Exatamente, campeão da Copa do Brasil. Campeão da Copa do Brasil. Tinha sido vice-brasileiro em 98, né? Então, assim, o Cruzeiro estava disputando grandes títulos naquela época, né? Exatamente. Aí, parece que só eu vou falar aqui, tá? Não, mas é isso. A gente tá aqui para escutar o convidado. Então, Lauro, aí nesse mesmo ano aí, de 2000, isso aí em meados de... A gente foi campeão daí, tinha um campeonato chamado... Era Taça Minas Gerais, a gente foi campeão Taça Minas Gerais. Aí iniciou o Campeonato Mineiro também de juvenil, né? E eu tava tendo poucas oportunidades no juvenil. Às vezes eu não tava nem pegando relação, né? Cara, como é que é futebol, né? Cara, olha só. Nem pegava relação. E um belo dia, o Ney Franco chegou em mim, né, numa semana, isso numa quinta-feira. Numa quinta-feira o Ney Franco chegou até a mim e falou, ô Recife, eu vou te devolver, cara, pro Juventus, porque lá você vai ter mais oportunidade, e aqui você não tá tendo. Eu lembro que, nossa, na hora eu murchei. Banho de água fria, né? Eu falei, não, Ney, não faz isso, deixa eu aqui treinando, né, uma hora quem sabe, né? Não, vou te devolver. Eu sei que eu passei o final de semana triste pra caramba, né? O bom naquela época, eu não sei se o Cruzeiro faz isso hoje, mas na nossa época, né, ali em 2000, não sei até quando, a gente fazia muito treino contra o profissional. Na segunda-feira, aqueles jogadores não relacionados no profissional, né, que não foram relacionados e não participaram do jogo no domingo. Ou então foram relacionados e não entraram em campo. Exatamente. Né? A gente fazia aquele coletivo. Enquanto o grupo fazia o regenerativo, rolava o coletivo com vocês. Isso, na segunda-feira. E uma semana era o juvenil, outra semana era o júnior. E a gente fazia muito treino contra o profissional. Não, aí depois eu volto à história. Resumindo, aí eu passei o final de semana triste caramba, né? Aí chega na segunda-feira, eu já vou lá pro departamento lá, né? Na época era o Fausto Queiroz, né? Que ia assinar todo o negócio de transferência e tal. Chego na segunda-feira, o Fausto falou, olha, ele e o Ney junto, né? Falou, olha, a gente não vai te devolver mais. Você vai ficar aqui treinando. Quem sabe você vai ter mais oportunidade. Porra, aí eu me alegrei, me animei pra caramba, né? Pô, que bacana, cara.
Na semana, Lauro, o Jussier chegou para fazer avaliação na categoria juvenil. E o Jussier arrebentou. O Jussier também foi um desses que às vezes não era relacionado junto comigo no juvenil. O Jussier não era relacionado. Acabou pegando como exemplo. E o Jussier não era relacionado. E nesse final de semana a gente não foi relacionado. No outro final de semana a gente não foi relacionado. Resumindo, a categoria júnior, o time júnior, estava viajando para Juiz de Fora porque ia ter um jogo pelo Campeonato Mineiro no final de semana contra o Tupi. E nisso machucou os volantes. Não tinha volante para colocar no júnior. E eu não tinha sido relacionado para o jogo do juvenil. E o Jussier também não tinha sido relacionado. E faltava atacante também no júnior. E o Maico, junto com o Luizão, falou: olha, chama o Recife e o Jussier, que estão lá na casa do juvenil, não foram relacionados. Chama eles para ir pro jogo. Aí os meninos foram lá, né? Chamou eu, o Jussier, falou: ó, arruma as coisas aí que você vai viajar junto com a gente lá pro jogo do júnior, lá em Juiz de Fora. A gente arrumou as coisas, descemos, pegamos o ônibus e viajamos pra Juiz de Fora com o Júnior. Chegou lá no jogo, Alexandre Barroso era o nosso treinador. Sim. No Júnior, né? Alexandre Barroso me colocou no jogo de titular. Falou: o Recife faz isso, faz aquilo. E o Júnior era Luizão, era Zé Roberto, era Michael, o Wendel, Maxwell. Todo mundo virou, né, velho? Todo mundo virou. Tinha um timaço. Léo Medeiros, Walter Minhoca, Emerson Nunes. Putz. Era um timaço. Me colocou no jogo, joguei, ganhamos o jogo de 1-0. O Jussier entrou no jogo, foi bem também. Voltamos para BH. Quando chega aqui em BH, na segunda-feira, o Alexandre Barroso falou: pega as coisas de vocês agora vão morar na casa do Júnior. Daqui em diante, vocês vão ficar treinando com a gente e jogando com a gente. Beleza. Olha só, cara, em tão pouco tempo virou a chave, né? De quase ser devolvido pro Juventus a ser aproveitado e subindo pro Júnior. Exatamente. Agora. Resumindo, terminamos aquele ano no Júnior jogando. A gente só descia pro juvenil para fazer alguns jogos e jogar titular. Que legal, cara. Jogamos titular. Já no outro ano de 2001, eu já ia ser júnior automático, né? Porque eu já tinha estourado a idade. Quer dizer, eu não esperei nem virar o ano, eu já tava no júnior. Aí eu continuei.